Preste atenção na educação dos filhos. Tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas. Não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída. Enquanto que nós nos agarramos nos pensamentos bíblicos, na ideologia que formou por mais de 2000 anos aquilo que nós somos hoje aqui no Ocidente. Eu gosto muito de uma frase, que ela é polêmica para quem não entende e para quem não estuda, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem, e está na Bíblia. Eu, quando estava estudando no Itapema, eu tinha uma professora chamada Dona Terezinha. Quando a minha mãe disse que ia para São Paulo, essa professora queria que eu ficasse lá, que ela cuidava de mim. Mas aí a Dona Lindu não deixou, e eu não fiquei com a Dona Terezinha. Em São Paulo, eu fui morar na Vila Carioca e fui estudar numa escola que tinha uma professora fantástica chamada Dona Zoraide. Essa professora, na verdade, ela cuidou daquilo que eu aprendi no ensino primário durante 2 anos e meio, e eu nunca esqueci do nome da Dona Zoraide, porque ela foi muito importante na minha vida. A gente tem que lembrar que não existe aprendizagem na escola se não tiver um professor ou uma professora. Por isso que eu acho que a profissão de professor, a arte, na verdade não é profissão, é uma arte. Ser professor, entrar na sala de aula, ter 40 pessoas, adultos, crianças, adolescentes, e uma pessoa ensinar aquelas pessoas a aprenderem algo mais do que ele já sabe. Eu acho isso de uma grandeza incomensurável. Por isso eu acho que ser professor, ser educador, é a arte das artes, é a profissão das profissões, é a coisa mais importante que um país tem que ter. Por isso, queridas professoras, queridos professores, meus parabéns. Que a gente possa, quem sabe, o ano que vem, ao comemorar o Dia dos Professores, a situação esteja melhor. Quem sabe a pandemia já tenha acabado. Quem sabe vocês já voltaram para a sala de aula. E quem sabe vocês estarão cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos marmanjos que estão na universidade com mais carinho do que muitas vezes nós merecemos. A gente pensa que o pai da gente quer que a gente tenha fortuna, quer que a gente tenha dinheiro, quer que a gente tenha casa. O maior legado que um pai ou uma mãe querem deixar para o filho é a educação. A educação é a certeza de que as pessoas vão vencer na vida. Por isso, parabéns. Parabéns de coração a cada professor e a cada professora. Eu fui uma pessoa que a vida inteira procurei aprender muito ouvindo as pessoas. Eu gosto muito de perguntar, eu gosto muito de ouvir várias pessoas sobre o mesmo assunto, porque quanto mais eu ouço, mais eu tenho chance de aprender. Eu tenho chance de saber o que é certo e o que é errado. Mas, falando de educação, eu queria que vocês soubessem o seguinte. Eu já fui diretor de uma escola. Não sei se você sabe, o meu sindicato em São Bernardo do Campo, ele, em 1973, inaugurou um curso de supletivo que chegou a ter 1.900 alunos em vários turnos. Eu era o diretor de uma escola com quase 1.900 alunos. Então é importante você saber que eu já fui importante na educação. Nesse curso, o que foi importante é que eu comecei a estudar nesse curso do sindicato. Começava às 7 horas da noite as aulas. Mas aí os trabalhadores saíam às 6 da fábrica e procuravam o sindicato. E onde estava o presidente? Estava numa sala de aula. E o pessoal voltava sem poder conversar com o presidente. Então, eu tomei a decisão de parar de estudar e tirar o meu diplominha no curso de madureza para depois fazer um vestibular para atender os trabalhadores que saíram da fábrica às 6 horas da tarde. Isso é só uma história, isso não é desculpa, não. Porque eu poderia ter continuado estudando e tentar marcar um outro jeito de conversar com os trabalhadores. Mas eu quero dizer para vocês que foi com muita alegria que nós criamos essa escola formou muita gente. Chegou um momento que eu resolvi parar de fazer curso de madureza porque estava uma contradição na categoria. A gente estava formando as pessoas para deixarem a categoria e para aprender outra profissão. E eu entendi que era preciso a gente formar os metalúrgicos, aprimorá-los profissionalmente para eles poderem ganhar mais dinheiro e ter mais chance de arrumar emprego na própria
categoria. E aí nós então terminamos o curso de madureza, fizemos um convênio com outras escolas e criamos um curso do Senai para formar matemática, desenho, um monte de coisa que estava intimamente ligado ao trabalho dos trabalhadores dentro das fábricas. Mas essa é uma história. A outra história importante é que eu, quando estava estudando no Itapema, eu tinha uma professora chamada Dona Terezinha. Quando a minha mãe disse que ia para São Paulo, essa professora queria que eu ficasse lá, que ela cuidava de mim. Mas aí a Dona Lindu não deixou e eu não fiquei com a Dona Terezinha. E eu lembro que nessa escola teve um ano muito importante, que foi o ano da minha despedida, que eu vinha para São Paulo. E eu chorei muito porque eu não queria sair da escola, porque eu gostava da professora. Em São Paulo eu fui morar na Vila Carioca e fui estudar numa escola que tinha uma professora fantástica chamada Dona Zoraide. Essa professora, na verdade, ela cuidou daquilo que eu aprendi no ensino primário durante 2 anos e meio, e eu nunca esqueci do nome da Dona Zoraide, porque ela foi muito importante na minha vida. Eu estou dizendo isso porque é um dia dos professores e vocês poderiam estar ouvindo uma pessoa, sabe, com muitos diplomas, com muitos cursos formados, melhor do que eu e falando melhor do que eu. Mas eu duvido que tenha alguém que tenha mais sentimento da importância de um professor e de uma professora do que eu tenho. Eu sentia tanta necessidade de estudar. E eu achava tão importante as pessoas de estudarem que eu sou o único presidente da República que governou o Brasil até agora que não tem diploma universitário, e vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade na história desse país, que mais colocou estudantes para fazer universidade e que, junto com a presidenta Dilma, mais fizemos escolas técnicas nesse país. Nós pegamos o Brasil com 140 desde 1909 e entregamos o Brasil com mais de 500 escolas técnicas nesse país. E por que isso? Porque eu sempre tive a frustração de não ter podido estudar e eu achava que o filho do povo trabalhador tinha que ter o direito de estudar. Eu achava que ele tinha que disputar nas mesmas condições as oportunidades que devem ser dadas para todo mundo. E eu sonhava que um filho do trabalhador mais humilde pudesse sentar no mesmo banco da escola do filho do seu patrão e os dois pudessem competir em igualdade de condições para saber quem era o melhor, quem é que ia vencer. De preferência os dois, mas sabe, eu queria que apenas o pobre tivesse as mesmas condições, a mesma oportunidade. Então eu tenho muito orgulho do que nós fizemos na educação nesse país, do que nós fizemos no ensino fundamental, nas escolas técnicas, do que nós fizemos na universidade, do que nós fizemos na ciência e tecnologia. Eu tenho muito orgulho de ter feito a UNILA, uma universidade latino-americana, com o campus principal lá em Foz do Iguaçu. Tenho muito orgulho de ter feito a Unilab, uma universidade afro-brasileira que tem uma sede em Redenção, no Ceará, que teve a primeira libertação dos escravos, e outra em São Francisco do Conde, na Bahia, que é uma cidade tipicamente negra. Eu tenho orgulho de ter fundado essas escolas, tenho orgulho de ter fundado uma universidade à distância em Moçambique. Eu acho que não está funcionando mais, mas eu tenho orgulho de compreender que sem o aprendizado, a gente tem que lembrar que não existe aprendizado na escola se não tiver um professor ou uma professora. Por isso que eu acho que a profissão de professor, a arte, na verdade não é profissão, é uma arte. Ser professor, entrar na sala de aula, ter 40 pessoas, adultos, crianças, adolescentes, e uma pessoa ensinar aquelas pessoas a aprenderem algo mais do que ele já sabe. Eu acho isso de uma grandeza incomensurável. Por isso eu acho que ser professor, ser educador, é a arte das artes, é a profissão das profissões, é a coisa mais importante que um país tem que ter, é a qualidade dos seus professores. Por isso, queridas professoras, queridos professores, meus parabéns. Que a gente possa, quem sabe, o ano que vem, ao comemorar o Dia dos Professores, a situação esteja melhor. E quem sabe vocês estarão cuidando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos marmanjos que estão na universidade com mais carinho do que muitas vezes nós merecemos.